A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, uma palavra de Deus para o seu coração. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que existem muitos cristãos que levam uma vida de santificação diante de Deus, vão na igreja, fazem oração e se esforçam, mas nada muda, porque fazem todo o possível para que tudo vá bem em sua vida. Mas nada muda. Muitas famílias, meus irmãos, não compreendem como algumas situações acontecem em sua vida de uma forma repetitiva e de uma forma repetitiva em sua vida. Situações como, por exemplo, doenças, desemprego, vícios, opressões, discórdia, violência. É uma doença que acontece, suicídio, vícios na família, alcoolismo e filhos contra os pais. Meus amados, há certos cristãos que passam anos e mais anos com a mesma doença e que vivem no desemprego, meus amados, etc. Situações repetitivas que não compreendem e perguntam a Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 11, Deus ele diz na sua palavra que o crente deve andar em vigilância, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, meus irmãos. Revestir-se de toda a armadura de Deus significa estar firme no Senhor na fé e na força do seu poder, meus irmãos. Que o crente deve estar em vigilância, meus irmãos. Que quando a gente obedece os mandamentos de Deus, a gente está se revestindo das armaduras de Deus. É isso que Deus quer dizer nessa palavra, meus irmãos. Quando nós estudarmos as Escrituras, meus irmãos, nós estamos a colocar as armaduras de Deus. Nós estamos a colocar a proteção de Deus. Mas o problema é que, meus irmãos, é que muitos cristãos eles perguntam: de onde vêm as maldições? Então, às vezes são colocadas em suas vidas. Muitos sem perceberem que uma maldição existe em sua vida. O que é uma maldição, meus amados? Deus me trouxe essa revelação que há muitos cristãos que não sabem o que é uma maldição. A maldição, ela vem de geração em geração, meu amado. Ela entra na vida de uma pessoa quando ele não obedece a Deus, ou quando a pessoa se rebela contra Deus, quando a pessoa neglige a palavra de Deus e não dá ouvido aos seus mandamentos, e quando ela não mete em prática os seus mandamentos, e também quando ela quebra uma consagração a Deus ou a Satanás, meus irmãos. Então, essa pessoa ela fica vulnerável aos ataques do adversário. Na realidade, ela abre brechas. E isso faz com que o inimigo lhe contra-ataca. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus ele estabeleceu uma lei. Sim, meus amados, ele estabeleceu a bênção e a maldição. No livro do Deuteronômio, no capítulo 28, a Bíblia diz que as bênçãos que serão lançadas do monte de Gerizim. Deus ele diz que ele estabeleceu uma bênção e o castigo pela desobediência. Deus ele diz na sua palavra, no livro de Isaías, que o seu povo ele perece pela falta do conhecimento, meus amados. Há muitos anos, meus amados, no início da minha conversão, o Espírito Santo de Deus me trouxe essa revelação dentro da minha própria vida, que havia maldições que precisavam ser quebradas. Que não é automático quando a gente recebe o Senhor Jesus como Salvador, que a maldição ela precisa ser quebrada
que havia maldições na vida dos meus antepassados, que isso afetavam a minha vida presente, a minha vida, a minha caminhada com Deus. Então, através da oração, eu fiz orações de quebra de maldições e confessei os pecados dos meus antepassados para que essa maldição possa ser quebrada. Então, não é automático, meus amados, um cristão ele deve tomar posição, e para quebrar essas maldições, tomar atitudes diante de Deus. Então, com o tempo passou, Deus me revelou que essas maldições elas já foram quebradas. E eu senti uma diferença na minha vida. Então, quando um cristão ele nasce de novo, ele é uma nova criatura. E quem está em Cristo, nova criatura é. Mas existe o pecado dos seus antepassados que ainda não foram confessados, que devem ser confessados. Os pecados que a pessoa confessou também, que ela deve ser o pecado que a pessoa cometeu, que ela no passado, que ela deve confessar diante de Deus, para que haja uma libertação e para que as maldições sejam retiradas da vida da pessoa, meus amados. Deus me disse que muitas pessoas, muitos cristãos, negligem que existe uma maldição sobre a sua vida e que precisam ser quebradas através de uma atitude de arrependimento e de uma confissão diante de Deus. Deus me revelou que as maldições, se elas não forem quebradas, meus amados, ela pode atrapalhar a vida de um cristão, na caminhada de um cristão com Deus, e impede o cristão de crescer espiritualmente. Ela bloqueia a prosperidade do cristão e também pode afetar a sua salvação, meus amados. Então Deus ele nos deixou na sua palavra que a gente deve tomar essa atitude. A Bíblia diz que as armas das nossas milícia, elas são poderosas em Jesus Cristo. Jesus ele nos deu uma autoridade, meus irmãos, para quebrar essas maldições. A Bíblia diz que Jesus ele quebrou a maldição da lei, mas nos deu autoridade para quebrar essas maldições. Então é a gente que deve ter essa atitude. Através de um arrependimento e de uma confissão, a gente pode quebrar essa maldição em nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém? Mas com uma condição, é obedecer a Deus, meter em prática os seus mandamentos para quebrar essas maldições. Amém? Em Isaías, meus amados, 5, versículo 3, está escrito, meus irmãos: portanto, o meu povo será levado em cativo, assim diz o Senhor, porque não tem entendimento, diz o Senhor. Deus ele diz que o seu povo ele não tem entendimento, por isso ele será levado em cativo. A Bíblia diz que nós temos um Deus, que Deus ele não mudou, que a sua lei ele não mudou. Desde o início da fundação do mundo, elas continuam sendo válidas nos dias de hoje. Ele disse que passará o céu e a terra, mas as suas palavras não passarão. Para você, meu irmão, que assiste este vídeo, minha irmã, Deus ele te chama a atenção hoje, que as maldições elas existem, que elas precisam ser quebradas. Amém? A fim de que elas não venham a afetar no seu dia a dia. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, 11, 12, a Bíblia diz que a fim de que nós não sejamos vencidos por Satanás, porque nós não ignoramos os seus ardis, sim, para que ele não encontre a nossa falha e nos contra-atacar. Porque nós temos um Deus que é justo. Deus é justo conosco, mas também é justo com as forças das trevas, meus irmãos. A Bíblia diz, meus irmãos, que o povo de Deus ele sofrerá e será levado em catividade se ele insiste em continuar na ignorância e no pecado, meus irmãos. Quando o povo insiste em continuar no pecado e na desobediência ao Senhor e na ignorância, ele será levado em cativo. O povo ele será levado em catividade, meus irmãos. Meus irmãos, quais são os tipos de maldições que existem, meus irmãos? Maldição que vem da parte de Deus, quando o cristão não obedece à palavra de Deus, quando ele ignora a palavra de Deus e se rebela contra Deus. A maldição de Deus, que Deus envia sobre a pessoa, tem o objetivo de chamar a atenção à pessoa,
para se desviar dos maus caminhos, se arrepender e voltar para os caminhos de Deus. A maldição que vem de Satanás, meus irmãos, e dos demônios, eles procuram direito legal de amaldiçoar as pessoas quando as pessoas andam na ignorância, quando as pessoas praticam rituais ocultos, quando as pessoas quebram uma consagração, quando as pessoas praticam aquilo que é mau aos olhos de Deus. Satanás, ele procura esse direito legal, ele procura uma brecha, ele tenta as pessoas para pecar, para que as pessoas caiam no pecado, para que ele possa ter direito legal de amaldiçoar as pessoas. Está escrito na palavra de Deus. Então a Bíblia é bem clara a esse respeito, meus irmãos, que a gente não deve andar em ignorância. Se a pessoa persiste em andar no pecado, o objetivo deles é destruir a vida de um cristão. Quando acontece, meus irmãos, acontece quando a pessoa insiste em viver no pecado, quando a pessoa se rebela contra Deus, não quer saber das coisas de Deus. Aqui vemos as fontes e as raízes das maldições, meus amados. De onde vêm as maldições, meus amados? As maldições, ela vem de geração em geração dos pecados dos nossos antepassados, quando a pessoa quebra uma consagração a Deus ou uma consagração que faz a Satanás. Os pecados dos nossos antepassados, se elas não forem confessados e quebradas, porém ela influenciará a nossa caminhada com Deus. E ela influencia a vida do cristão e pode até levar à morte se ela não for quebrada, meus irmãos. É muito sério, o assunto é muito sério e Deus me trouxe no meu coração para que eu trouxesse essa palavra aos irmãos, porque existem muitas pessoas que não têm esse conhecimento e que Ele quer trazer esse conhecimento. A Bíblia diz, na sua palavra, vê que hoje proponho a vida, a bênção, a vida, o bem, a morte e o mal. Está escrito no Deuteronômio 30. Deus ele propôs a vida, a morte, o bem e o mal. Portanto, te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos. Deus ele ordenou que o seu povo ande nos seus caminhos, meus irmãos, que guarde os seus mandamentos, meus irmãos, e os estatutos e os juízos, para que vivas e te multiplicas, e o Senhor teu Deus te abençoe. Deus ele diz, meus irmãos, ele diz que na sua palavra que ele ordenou para que o seu povo guarde os seus mandamentos, para que o seu povo ouve os seus mandamentos, para que ele possa viver e possa ser abençoado, para que tudo lhe vá bem na terra que ele passa a possuir, meus irmãos. Amém? Porém, se o seu coração se desviar e não quiser dar ouvidos e for seduzido para adorar os outros deuses, ele declara hoje que certamente e será destruído. Assim diz o Senhor, que não prolongará os seus dias na face da terra em que entrarás para possuir. Então Deus, meus irmãos, Deus ele diz na sua palavra que o ser humano deve obedecer a sua palavra, que o cristão deve obedecer a sua palavra para que ele possa viver. E essa ordenança ele deu para toda a humanidade, para que a gente estude a sua palavra, para que a gente guarde os seus mandamentos. Sim, ele diz que ele nos propôs a vida e a morte, e a bênção e a maldição na nossa frente. Sim, no versículo 19 ele diz: eis que eu te propus a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Então Deus, meus irmãos, ele nos propôs a bênção e a maldição. Ele propôs ao ser humano, ele colocou diante do homem a bênção e a maldição. Ele diz: escolhe a bênção para que tu vivas, tu e a tua semente, amando o Senhor teu Deus e dando ouvido à sua voz, e te achegardes a Ele. O segredo, meus irmãos, é dar ouvidos à voz de Deus e meter em prática os seus mandamentos. Amém? É guardar os mandamentos do Senhor, meus amados. Deus está dizendo, meus irmãos,
Deus ele está dizendo que o ser humano ele não deve ficar na ignorância, que ele deve estudar as Escrituras e meter em prática a sua lei, para que essas maldições não venham sobre a sua vida, meus irmãos. Amém? Glórias a Deus. Deus me disse, meus irmãos, que há muitos cristãos que ainda estão debaixo de maldição, que muitos já receberam o Senhor Jesus como Salvador, mas andam na ignorância sem saber que existe essas maldições, que há uma maldição sobre a sua vida que precisa ser quebrada. E essa maldição, se ela não for quebrada, ela cega o cristão e ela atrapalha a vida do cristão. Sim, muitos cristãos já fizeram essa pergunta a Deus, mas eles não sabem que existe essa maldição, não compreendem o porquê de várias situações que acontecem, de blocagem em suas vidas, de contra-ataques do inimigo que não para e até ficam desesperados e abandonam os caminhos de Deus. É por esse motivo. Deus ele não quer que você abandone os seus caminhos. Não é que Deus ele quer que você fique amaldiçoado, meu amado. É que ele estabeleceu uma lei espiritual. Existe uma lei espiritual que ele já estabeleceu, meu amado. Que ela, para toda a humanidade, que ela deve ser cumprida. Em Jeremias, Deus ele diz: ouve, ó terra, terei o mal sobre este povo, a saber, o fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam as minhas leis. Deus ele diz que o seu povo ele rejeita as suas leis. Meus irmãos. Amém? Então, que você escuta essa mensagem. Deus está te dizendo que Deus diz que muitas pessoas não têm esta consciência, não realizam que as maldições estão sobre as suas vidas e passam uma vida no sofrimento e muitas vezes eles culpabilizam a Deus sobre essas situações que acontecem. A Bíblia diz que Deus estabeleceu uma lei, que essa lei ela deve ser cumprida. Que cada um de nós possuímos uma Bíblia, meus irmãos, e não temos desculpa a dar a Deus. Porque a Bíblia diz que haverá um julgamento, que Deus um dia há de julgar os vivos e os mortos, que Deus um dia há de julgar a humanidade. No livro do Deuteronômio, Deus ele diz a Moisés: e se alguma pessoa pecar e fizer contra todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que ele não soubesse, ele será culpado. Então Deus ele está dizendo, meus irmãos, que se alguém pecar em fazer alguma coisa contra os mandamentos do Senhor, aquilo que é mau aos olhos de Deus, aquilo que ele não deve fazer, ainda que ele não saiba, contudo, essa pessoa levará a sua iniquidade. Então, Deus ele disse, está tudo escrito aqui na palavra do Senhor, meus amados. Deus ele não leva o culpado pelo inocente, meus irmãos. Então, a gente não deve andar na ignorância. O cristão não deve andar na ignorância. Deve estudar a palavra de Deus. Deve aplicar a palavra de Deus. Sim, então, mesmo que ele anda na ignorância e que ele não sabe, mas ele será castigado por causa das suas culpas. Porque Deus ele disse que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem, meus amados. Também quando a pessoa continua no pecado, na implicação, na prática das coisas que são impuras e profanas aos olhos de Deus, quando as pessoas levarem objetos amaldiçoados em suas casas, para suas casas, quando as pessoas vestem coisas impuras aos olhos de Deus e profanas, quando uma pessoa comete a idolatria, meus irmãos, é a adoração às imagens e esculturas, a todo tipo de imagem de fundição que Deus ele colocou na sua lei que a gente não deve adorar, e qualquer tipo, que seja de pessoa ou que seja de animal. Seguir as modas demoníacas, as modas mundanas, e quando as pessoas violam os territórios. Meus irmãos, muitos cristãos não sabem que existem territórios legítimos. Existem territórios que são amaldiçoados, porque os demónios eles procuram territórios, Satanás ele procura ter territórios, e se o cristão não tiver essa consciência, não tiver esse conhecimento,
e por muitas vezes ele acaba indo para um lugar que é amaldiçoado. E existem casas que são amaldiçoadas, que são consagrados aos espíritos, e muitos cristãos não têm essa consciência. E quando a casa é amaldiçoada, se a pessoa habitar nessa casa, ela fica debaixo da maldição, ela é contra-atacada pelos demónios e eles não sabem. E levar objetos ocultos para dentro da sua casa, ou comprar objetos do ocultismo que são amaldiçoados. Então tudo isso, o cristão deve ter esse conhecimento. Amém? Deus, ele diz que ele mesmo ele trará o mal sobre aqueles que não estão atentos às suas palavras, meus irmãos, que rejeitam a sua lei. E muitos escutam a sua palavra, entra pelo ouvido e sai pelo outro, meus irmãos. Tem muitas pessoas que ainda hoje, eles ouvem a palavra de Deus, mas eles não estão atentos, eles não vigiam, eles rejeitam a lei de Deus. Eles ignoram, eles brincam com a palavra de Deus. Então, eles passam a estar debaixo da maldição, porque é automático. Quando a gente não obedece a Deus, a gente automaticamente passa a estar debaixo de uma maldição. E sobretudo quando a pessoa conhece a palavra e não mete em prática, ela passa a estar debaixo da maldição. Então, se você não lê e não estuda a palavra de Deus, você está rejeitando a lei de Deus, o conhecimento de Deus. Então, o próprio Deus, ele coloca a pessoa debaixo da maldição. O Senhor Jesus, ele diz no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 13, mas eu vos digo em verdade, convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu enviarei o Consolador. E quando ele virá, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém, meus amados? Então, quando vier o Espírito Santo da verdade, ele nos guiará em toda a verdade. Amém, amados? Então, recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, no livro do Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 15, Deus ele propõe ao homem a vida e a morte. A vida e a morte, o bem e o mal. Deus ordenou ao homem que andasse em seus caminhos e que o ame de todo o seu coração e de guardar os seus mandamentos para que o homem viva e seja abençoado por Deus. A lei de Deus é uma lei de vida, meus amados, para que o homem seja abençoado. O homem deve andar nessa lei. A Bíblia vai dizer, meus amados, que o Senhor disse, porém se o teu coração se desviar e não dar ouvidos à lei de Deus e aos seus mandamentos, e tu inclinares aos outros deuses e os servires, certamente que o homem será destruído. Amém, meus amados? Ele será amaldiçoado por Deus, se ele não der ouvidos à lei de Deus. E os seus dias serão reduzidos da face da terra, meus amados. Por muitas vezes, meus amados, o povo de Deus, ele é vencido pelos inimigos e é levado em catividade, assim diz a palavra de Deus, por não dar ouvidos à palavra de Deus, à lei de Deus, meus amados. E por tocar nas coisas que Deus ele ordenou por interdito, por impuro. E isso tem acontecido ainda hoje no meio do povo de Deus. Meus amados, a Bíblia diz que naqueles tempos, no Antigo Testamento, os israelitas eles foram derrotados diante dos seus inimigos. Os israelitas eles foram à peleja contra os seus inimigos, mas eles foram vencidos pelos seus inimigos, porque havia um homem no meio do arraial que pecou, que pegou aquilo que é interdito, ele roubou uma capa babilônica, roubou objetos, roubou dinheiro, 50 ciclos de prata e os pertences dos outros povos, e ele guardou no meio da tenda. E quando eles foram à peleja contra os seus inimigos, eles foram vencidos pelos seus inimigos. Eles bateram em retirada. E Moisés e Josué, ele começou a clamar a Deus, perguntando a Deus o porquê que eles foram vencidos pelos seus inimigos, que eles fugiram diante dos seus inimigos. Então Deus revelou aquilo que estava em oculto. Deus revelou a Josué que havia um deles, Acã, havia roubado aquilo que era por interdito, ele havia roubado os objetos que eram amaldiçoados.
dos outros povos e escondeu. Então, por isso, Israel foi amaldiçoado, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus ele não anda com aqueles que estão debaixo da maldição. Então, Israel ele ficou debaixo da maldição. Deus ele se retirou do meio deles porque eles andavam, porque um deles pecaram. E Deus disse a Josué para que ele tire do meio deles o anatema. Para que ele tire Deus revelou o anatema, disse quem é, e ele confessou, Deus disse que ele tirasse do meio deles o anatema, aquele que pecou, para que a maldição não esteja no meio deles. Então, muitas vezes, uma maldição está no meio de uma família ou está no meio de uma igreja porque pessoas pecaram e não confessaram o pecado a Deus. Então, a maldição é colocada sobre uma família ou sobre uma igreja por causa do pecado dos outros. Então, o povo deve ter essa consciência e se arrepender diante de Deus. Amém, meus irmãos? Deus, ele diz, se não eles tirarem a pessoa que cometeu o pecado no meio deles, e isso acontece, meus irmãos, por vezes, na nossa vida. Se o cristão, ele desobedece a Deus, ele acolhe alguém que desobedece a Deus e que não guarda os mandamentos de Deus e que não teme a Deus, isso pode acontecer, a maldição pode ser colocada sobre a vida dessa pessoa pela desobediência à palavra de Deus, meus irmãos. Então recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus e Deus ele fala ao seu coração. Meus irmãos, o que deu legalidade a Satanás para os atacar era o pecado que estava no meio deles. Porque quando o povo peca, quando o cristão peca contra Deus e não obedece a palavra de Deus e anda na ignorância e está dando brecha, está dando legalidade a Satanás para o atacar. Então o cristão deve ter uma consciência que existe uma lei, que só através da obediência à palavra de Deus que a gente vence os nossos inimigos. Muitos cristãos estão aí derrotados, estão sendo derrotados e conformando-se com a derrota porque não obedecem a Deus, não dão ouvidos à palavra de Deus e muitas vezes não sabem o que acontece na sua vida, ficam desesperados, pedem oração e fazem campanhas, oram e a situação não muda e não sabem o porquê dessa situação, meus amados. Por vezes é uma maldição que foi colocada sobre a sua vida, meus irmãos, porque desobediência à palavra de Deus. Porque quando a gente desobedece à palavra de Deus, não somente a gente quebra a lei de Deus, mas a gente também dá permissão a Satanás de nos amaldiçoar. Meus irmãos, Deus é um Deus justo. Tanto Ele é justo conosco, mas Ele também é justo com o inferno, meus irmãos, com a força das trevas, que procura sempre uma legalidade para destruir a vida do ser humano. Se as pessoas dão legalidade a Satanás de os atacar, meus irmãos, e os amaldiçoar, Deus ele não interfere. Deus ele só interfere quando há arrependimento. O que Deus ele pode fazer é chamar a atenção da pessoa e quando a pessoa toma consciência e há um arrependimento, uma confissão, e quando a pessoa abandona esse pecado, então é dessa forma que a maldição é quebrada. Deus ele repreende o mal e a pessoa passa a viver debaixo da bênção. Só quando a pessoa decide mudar de vida, meus irmãos. Então é dessa forma, é aplicar os princípios bíblicos que a Bíblia é bem clara, meus irmãos, que só quando a gente obedece a Deus e nós metemos em práticas que as maldições elas são quebradas. Então que essa palavra fica no seu coração, tá bom, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, e que Deus fale no teu coração, tá bem? Em nome do Senhor Jesus. Se você gostou deste vídeo, compartilha aí nos teus redes sociais, deixa Deus te usar. Se você sente que essa palavra falou contigo, que envie essa palavra a uma pessoa que precisa ouvir essa palavra, que precisa de libertação, que precisa ter o conhecimento, porque Deus ele quer com essa pessoa. E quando você está compartilhando este vídeo, você também está fazendo a obra de Deus. Tá bom, meus irmãos? E eu estarei orando por todos aqueles que compartilharem esse vídeo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.